Olá, bem-vindo a mais um Rota da Saúde podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo uma convidada incrível. Ela é fisioterapeuta, dona de uma clínica que bomba lá em Bangu. Eu quero saber a história dela. Com vocês, Marcele Destro! Obrigada. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo aqui. Eu quero saber a tua história. Eu tenho muitas dúvidas sobre fisioterapia, já tive a hernia de disco, estava te contando ali que a minha vida já sofri muito com isso. Hoje em dia, graças a Deus, estou bem. Mas antes de eu entrar nas dúvidas, eu queria saber um pouco da tua história. Como você foi parar na fisioterapia? Então, por favor, conta a tua história pra gente. É uma história longa. Eu sou filha de uma família muito simples. A minha avó passou por um erro médico cirúrgico. Ela foi fazer uma cirurgia de catarata quando eu tinha 10 anos. O médico errou e ela ficou cega. Caramba! Depois disso, ela veio fez morar nos com a dois? gente. Fez nos dois. Ao mesmo tempo? Putz. Veio morar com a gente. Foi uma época muito complicada. Sim. Eu convivi com isso. Ela chegou a ter 3 AVCs. E durante todo esse acompanhamento de vida, eu vi muito descaso na área da saúde. Muitos erros. E eu sempre disse que eu ia ser da área da saúde para fazer diferente. Eu queria fazer a diferença. Eu não queria ver ninguém ser tratado da forma que ela estava sendo tratada por muitos médicos, alguns fisioterapeutas. Caramba! Então, foi dentro de casa que eu aprendi. Quando eu comecei a fisioterapia, eu precisava de uma profissão que eu colocasse a mão nas pessoas. Eu precisava escutar as pessoas. Eu precisava viver a vida de cada um. Eu tentei me colocar várias vezes no papel de neta, de filha, de irmã, de amiga. Sim. De realmente escutar qual era o problema de cada um. Eu vejo um pouco da minha avó em cada paciente meu até hoje. Caramba! Isso, eu sou da primeira turma de fisioterapia da Unisun de Campo Grande. Caramba! Me formei em 2009 e fui seguindo o meu caminho. Que legal! Fiz a especialização em acupuntura, fiz curso de RPG, montei minha clínica no centro do Rio e fiquei lá durante anos. Ganhava muito bem e a pandemia me deu uma luz que eu tinha que ir para Bangu. Eu tinha que ir para onde realmente as pessoas precisavam. Entendi. Você saiu da faculdade e chegou a trabalhar em algum lugar ou já investiu direto numa clínica pra ti? Eu fui pro Souza Aguiar com uma professora minha. Pro Souza Aguiar, nossa. No dia da minha formatura, da minha colação de grau, uma professora minha, Valéria Couto, ela é do setor de Grandes Queimados, ela me convidou e eu fui para lá. Vi muitas histórias, Nossa. Vi muitas queimaduras, aprendi muito, escutei muito. Trabalhar no serviço público sem recurso, sem material. Matar um leão por dia. Assim, E ali, quando eu vi a necessidade das pessoas, eu resolvi trabalhar para mim. E ali eu vi que eu precisava, no futuro, contratar outros fisioterapeutas que não passassem pelas coisas que eu passei. Eu trabalhava sem carteira assinada, hoje as minhas funcionárias possuem carteira assinada, recebem o piso, têm dignidades para trabalhar. Eu tento dar um conforto para elas, coisa que eu não tive no começo. Sim. Então, de 2009 para cá, eu trilhei muita coisa. Imagino. Só para esclarecer uma dúvida minha, você falou que foi para a área pública, para o Souza Aguiar, para emergência? Não, fui para o setor de queimados. Setor de queimados. Então, a fisioterapia, ela tem ligação, inclusive com várias áreas que a gente nem tem esse conhecimento, né? Isso. Até respiratória também, não tem? A fisioterapia, eu falo que é a profissão que te acompanha desde a barriga até o último dia de vida. A gente atende tudo. E ao contrário do que muita gente pensa, o fisioterapeuta ele é independente. A gente não precisa de encaminhamento do médico, encaminhamento de outras especialidades. A gente pode receber sim, mas sem ter aquela obrigação. Sim. Eu já tive com parentes internados e já tive internado também. E uma das coisas um acompanhamento que existe no hospital particular, claro, no público eu não sei, mas é o fisioterapeuta ir lá te visitar para você caminhar, dependendo da cirurgia. Exato. Ele te orienta, tem que caminhar, tem que fazer tal movimento, levantar a cama, sair da cama. Até para que a pessoa não se machuque, né, fazendo isso. Né? Ali eu sabia que tinha uma participação do fisioterapeuta. Mas na área de queimadura, eu não sabia. E na área respiratória também eu fiquei sabendo há pouco tempo. Queimadura é muito interessante. Na época, estava começando um projeto no Rio de Janeiro, né, para os grandes queimados. A gente começou um projeto com cicatrização na pele, com peixe, com tilápia, com pele de rã. Então,
Foi É maravilhoso. uma área ampla, né? A gente não Ampla. tem ideia como a A fisioterapia atua. fisioterapia, ela não é aquela coisa de ortopedia. É neuro, é pediatria, Sim. é tudo. É Eu falo uma que é a profissão profissão muito que tá em legal. tudo. É uma profissão muito legal. E você, eu vi nas suas redes sociais, você tem uma pegada muito humanizada no atendimento. Isso tem a ver com as suas experiências do passado? Muito, muito. Inclusive, a minha mudança do centro para Bangu foi pensando nisso. Quando todo mundo falou tem que fechar, a pandemia, tudo mais, eu fechei a minha clínica, eu fiquei em casa. O ficar em casa, eu brincava com meu filho, eu jogava bola com ele no quintal, eu fazia lanchinho dentro de casa, assistia aula online com ele da escola, participei como Sim. mãe, coisa que antes eu participava por videoconferência no celular. Quando eu mudei para Bangu, perto de onde eu nasci, onde eu moro, eu hoje consigo almoçar com ele todos os dias. Legal, Ele chega da legal. escola, eu saio do meu horário de almoço, a gente senta, a gente conversa, e é maravilhoso essa convivência. Não só o lado fisioterapeuta, não só o lado empresário, eu tenho o lado mãe, que para mim é muito Sim, importante. não tem preço, né? Não. Que legal. Você falou que no centro da cidade você já tinha uma estrutura e uma operação na clínica rodando muito bem, onde de fato faturava-se bem, tinha uma condição de Isso. vida boa. E você, quando você resolveu ir para Bangu, você teve que dar um passo para trás e recomeçar? Porque eu tô perguntando isso porque eu imagino que os pacientes que vão ao centro não são o mesmo, do centro da cidade do Rio, não são o mesmo que vão ao diferente. Bangu, porque são regiões longe, né? O começo foi bem complicado, porque ninguém me conhecia. E o nome é importante nessa área. Isso. E aquele recomeço foi difícil, porque eu trato separado, eu trato de forma individual. E em Bangu as pessoas tratam coletivo. Hoje em dia, com o tempo que eu tô lá, já tenho mais de 5 anos, eu vejo que algumas pessoas estão copiando, que a clínica tem em qualquer lugar. Agora, o tipo de tratamento que você vai receber faz toda a diferença. E é essa diferença que as pessoas começaram a falar, começaram a comentar. Hoje em dia minha agenda está lotada, Que a das legal. meninas que trabalham comigo também está lotada. E basicamente eu só agradeço cada um que vai lá, que confia, que acredita e sai com resultado. Que legal. Você deu até um exemplo aqui que existem muitas clínicas em qualquer lugar. Existem clínicas hoje, né? E muitas delas praticam aquele atendimento rápido, sabe? Tipo, a gente chama no varejo até de bate-caixa, de tá rápido, rápido. Isso não é nada humanizado, né? Algumas clínicas também, eu acho que a maioria até que faz esse tipo de atendimento rápido, elas acabam tendo que ficar refém do plano de saúde também. Como é que você enxerga isso dentro da sua clínica hoje, desse modelo humanizado? Até hoje eu não precisei ficar refém de plano. Eu não aceito plano. Todos os meus pacientes, se eles são atendidos, recebem nota fiscal, têm direito a reembolso. Pode ter o reembolso. Todas as minhas pacientes, elas têm o direito delas e deles, né? Sim. Todo mundo. E nunca tive problema com isso. Eu consigo ficar 1 hora dentro da sala com meu paciente, dependendo da situação, eu fico até mais de 1 hora. Então, é de acordo com o tratamento de cada um. Ninguém pode ser tratado da mesma forma. Você vai passar um choquinho, uma luzinha e acabou. Não é assim. Seu caso pode ser o choquinho, seu caso vai ser o exercício, seu caso vai ser uma mobilização, seu caso... Cada um é um tratamento. Sim, perfeito. Quando você chegou em Bangu, a gente estava conversando fora, você me contou que você encontrou um cenário bem adverso do que você fazia, do que você prestava de serviço. O que você encontrou? Qual foi a foto que você encontrou no aspecto clínicas dentro do bairro de Bangu? No centro eu atendia muitos casos de enxaqueca, hérnia de disco, algumas dores da pessoa ficar muito tempo sentada no Trabalhar escritório. sentado. Exato. Em Bangu eu tenho atendido tudo, e principalmente os casos emocionais, porque a acupuntura, ela visa tudo. Casos emocionais? Eu tive um caso que me marcou muito para eu não desistir de sair de lá. Eu não vou citar nome, Claro. tá? Mas uma menina de 14 anos me entregou uma carta de suicídio. Nossa. Porque ela estava sendo abusada Meu Deus. pelo padrasto e só foi me pedir ajuda. Ela chegou para mim com encaminhamento de 20 sessões de acupuntura por uma crise de ansiedade que não tinha explicação. Na avaliação, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Pedi para eu ficar sozinha com ela, o responsável saiu e ela chorou, me contou tudo o que estava acontecendo e me entregou essa carta de suicídio. Eu não fiz 20 sessões de acupuntura com ela. Eu fiz 10 sessões, eu e ela na sala.
Na última, quando ela ficou bem, quando as crises passaram, eu peguei a carta que estava na minha gaveta, eu entreguei na mão dela e perguntei se ela realmente queria acabar com a própria vida. E ela desistiu. Ela denunciou para padrasto e eu e ela tacamos fogo na carta dentro da minha sala. Caramba. Foi o auge, assim, para eu não desistir de sair de Bangu. Porque ali tem muitas histórias. Sim. Muitas dores, às vezes, as pessoas sentem por um fundo emocional. E você falou uma coisa que que pode parecer simples, mas muitas pessoas não fazem, muitos profissionais não fazem, que é simplesmente ouvir. A gente está acostumado, nosso dia a dia é tão corrido, que a gente liga o automático e não escuta as pessoas. Então, quando um profissional de qualquer área, seja fisioterapeuta, óbvio que a gente está acostumado que o terapeuta vai nos ouvir, o psicólogo vai nos ouvir, mas os outros profissionais também têm que nos ouvir. Com certeza. Né? E dali podem sair soluções de ajuda, de acompanhamento, de perceber uma coisa, tipo assim, opa, tem alguma coisa errada aqui, peraí, né? Eu já fiz avaliações de um pós-operatório do joelho e a pessoa sair dali com outras questões, com outros detalhes para tratar. Não era só um joelho, tinha um ombro, tinha um tornozelo. Eu trato o ser humano. Legal. Eu não trato o diagnóstico que eu recebo. Que legal. Eu olho tudo, cada detalhe. Essa é a explicação da agenda cheia, né? Essa é a explicação. Muito legal o seu trabalho. Quais são as soluções, os serviços, né, que os pacientes podem encontrar na sua clínica? Fisioterapia. Fisioterapia convencional, né? Convencional fisioterapia. A acupuntura, o pilates, o RPG. Basicamente a reabilitação como um todo. Tá. E você atende todo o contexto da fisioterapia, por exemplo, quem vai operar, quem tá com dor, como é que funciona isso? Tudo. Tudo. Então, seja com indicação médica ou não, ele pode te procurar. Pode. E quem tá com indicação de cirurgia também pode procurar para se preparar? Tanto que já tivemos casos de indicação de pré-cirúrgico e a pessoa não precisou fazer a cirurgia. Nossa, que legal. Principalmente joelho e ombro é muito comum. Joelho e ombro. Eu tive indicação cirúrgica, na época da hérnia de disco foi de um neuro, e desisti. Eu encontrei na época foi um médico de coluna que falou pra mim, cara, você é muito novo, se você quiser te operar, eu te opero, mas você tá novo. Não vale a pena. Faz a fisioterapia que eu tô falando, faz tal coisa que você vai melhorar. As outras coisas que ele falou foi mudar o estilo de vida. Isso. Alimentar melhor, fazer atividade física e tal. Mas eu comecei pela fisioterapia. E aí fui mudando meu estilo de vida, fui melhorando. E fiquei bom. Graças a Deus hoje eu não sinto mais nada. E eram três negócios apenas lá. Então eu sou a prova viva de que é possível. Se você encontrar um bom profissional, é possível que você tenha uma indicação cirúrgica e você não precisa operar. Isso já tem quase 10 anos que isso aconteceu. Né? Muito bacana. Então, as pessoas... E você falou sobre um ponto da indicação médica. É importante a gente esclarecer isso. Às vezes é comum que a gente espere sentir a dor, ficar mal, procurar um médico para poder ir. Então, qualquer pessoa ela pode procurar um fisioterapeuta sem precisar ir no médico? Pode. A fisioterapia ela tem a própria legislação. Então, nós conseguimos avaliar, diagnosticar. Se precisar pedir exame, nós podemos pedir. E seguir o caminho de tratamento. Isso aí, legal. Existe um tempo médio que uma pessoa faz um tratamento com você na sua clínica ou depende de cada caso? Depende. Tá. E essa primeira avaliação, ela é feita por você? Por mim. Todo mundo que chegou na tua clínica... Passa por mim. Passa por você. E aí eu defino. A acupuntura só eu faço, pelo menos por enquanto. Sim. E o RPG também só eu. Fisioterapia, eu tenho hoje em dia a doutora Eduarda, a doutora Raíssa, a doutora Clara, a doutora Tamara. Eu tenho um time bem legal. Cada uma com a sua especialidade. Legal. Eu tenho casos clássicos de fisioterapia pélvica que ninguém falava e hoje em dia já se fala mais. Eu não conheço, desculpa, o que seria? Incontinência urinária, incontinência fecal. Então, temos um time preparado para isso que as mulheres não falam. Às vezes está numa academia, faz um exercício, tem uma perda urinária, tem a vergonha e a pessoa desiste do exercício. Quando, na verdade, você precisa da fisioterapia pélvica. Caramba! Então, são especialidades. Sim. A respiratória também, a neuro, tudo isso. Caramba. Você tem hoje... eu te perguntei sobre o Bangu, sobre como é que como é que você encontrou o cenário lá, porque a gente tinha comentado que você encontrou um atendimento que você não entendeu como o ideal, né, para os pacientes daquela região. O que você encontrou exatamente? E como você começou a atuar
com os diferenciais para que a sua clínica hoje seja uma clínica reconhecida e que fique com a agenda lotada? Qual é a diferença entre as outras clínicas que tem na região? O famoso coletivo. O Eu coletivo. escutei muito paciente reclamando. Eu chego numa sala e eu fico lá com 5, 6 pacientes, todo mundo com o mesmo protocolo. E quando chegava Mesmo na minha... tratamento pra todo mesmo mundo. tratamento para todo mundo. Estranho, e quando né? chegava na minha, era individual, era diferente. Entendi. E um começou a falar pro outro e foi aumentando a agenda. Então, eu falo que a gente não pode tratar o ser humano como uma receita de bolo. Cada um tem um jeito, cada um tem um corpo, cada um tem um emocional, cada um tem um jeitinho, Sim, cada um merece um tipo de tratamento diferente. perfeito. Você falou que você faz acupuntura e existe uma integração entre fisioterapia e acupuntura? Uma Sim. integração no mesmo tratamento para a Sim. pessoa? Qual seria essa relação? Se tiver necessidade, eu faço. Às vezes a pessoa chega com uma cervicalgia, a dor no pescoço, Tá. às vezes uma cervicobraquialgia que ela desce pro braço. Tem a ver com postura, isso? Isso, às vezes sim. Na avaliação, eu defino o que a pessoa precisa. Se na avaliação eu perceber que o emocional dessa pessoa está abalado, eu misturo as duas coisas no tratamento e para mim não tem problema nenhum. Eu faço a fisioterapia, eu faço a acupuntura junto, até tratar as duas faces, a dor e o emocional. Entendi. Bacana. E dentro do conceito fisioterapia, eu tô falando por um conhecimento de leigo, né? Uhum. Existe a fisioterapia que tem vou dizer, um manual, né? Onde você vai fazer um tratamento manual. Isso. E existe algumas que são com equipamentos. Isso. Isso também existe na sua clínica? Também. O que tem de soluções para os pacientes na clínica? Eu procuro o possível. Eu tenho todos os aparelhos possíveis. As meninas fazem os cursos possíveis, terapia manual, mobilidade. Tem coisas que eu vejo que eu posso dar alta da fisioterapia e o paciente permanece na clínica fazendo pilates para ganhar uma força, para ter mobilidade. Né? Exatamente. Para continuar ganhando na vida. Principalmente, vou dizer assim, a melhor idade também. Quando chega na hora de se aposentar, de ter uma vida mais devagar, a pessoa tem que estar com o músculo fortalecido, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um paciente que chegou com AVC esse ano e ele mal andava, mal ficava em pé e não falava. Eu assumi o caso dele, eu tratei ele, uma parte neurológica muito séria, e eu acabei descobrindo que o AVC foi porque a esposa dele faleceu no colo dele, Nossa. indo para o hospital com câncer, e a perda da esposa fez ele ter esse AVC. Porque ele ficou com os 2 filhos e não tinha mais para quem chorar, vamos dizer assim. Quando eu comecei o tratamento dele, eu comecei a buscar a história dele. Eu descobri que ele era uma pessoa muito ativa, que ele gostava de escutar funk, que ele era uma pessoa que gostava de comemorar a vida. E aquilo foi se apagando. Eu fazia os exercícios com ele, sem ele falar. E eu tenho uma Alexa na minha sala, eu comecei a ligar o rap do Silva. Não sei se você conhece. Eu conheço. Era basicamente a história dele. E durante os exercícios ele começou a falar. Ele voltou a falar. Eu não sou fono, mas eu usei a musicoterapia com ele. Caramba, ele voltou a falar. Que legal. Ele chorou. Ele voltou a andar. Eu dei alta pra ele. E ele disse que não queria sair da clínica. Eu deixei ele no Pilates. Ele vai lá 2 vezes por semana. Ele faz Pilates. A gente conversa, a gente ri. E eu lembro que quando ele voltou a falar, ele me disse: eu só preciso pegar minha neta no colo. E eu tirei uma foto com ele segurando as 2 netas no colo. Caramba. Ele segurou as 2. Então, um braço que não mexia, ele pegou a menina no colo, com 1 aninho. Força pra pegar, né? Exato. E ele mora longe. Ele mora em Barra de Guaratiba. E ele vai pra minha clínica em Bangu. Eu tenho pacientes da Barra da Tijuca, do Recreio. E as pessoas me acham. Quando realmente precisam, eles vão atrás da saúde. Caramba, como é que você consegue... É óbvio que isso está muito na sua essência, né? Mas manter no dia a dia essa capacidade de tratar todo mundo tão bem, acolher, ter afeto, porque isso é muito inspirador. E a gente consegue diferenciar facilmente, assim, olhando rapidamente. Quem tem profissionais que vão correr atrás do dinheiro, né? Correr atrás do dinheiro, e profissionais que vão entregar o seu melhor, e o que vai vir de receita, de negócios, é consequência do melhor. Exato. Que ele está entregando. Como é que você consegue se manter nessa linha?
toda vez pensando na minha avó. Sempre pensando nela, de tudo que ela passou. Na minha festa de 15 anos, ela falou que queria voltar a enxergar para poder me ver com o vestido de 15 anos. Caramba. Depois disso, ela podia morrer. Eu me arrumei em casa. Eu não fui para salão nenhum. Eu botei o meu vestido, ela ficou no quarto comigo, ela passou a mão no meu vestido inteiro. Nossa. Eu falei para ela, você tá enxergando com as suas mãos. Você tá usando o tato. E depois dos meus 15 anos, você ainda vai esperar eu me formar, vai esperar meu casamento. O meu casamento eu fiz isso. Eu me arrumei em casa para ela ficar do meu lado, para ela passar a mão no meu vestido, para ela ter uma vida feliz, dentro do possível. Então, cada um que chega até mim, eu lembro da história dela, e eu sei que eu não estou tratando só um paciente, eu estou tratando um familiar de alguém. É a mãe de alguém, é o pai de alguém, é o filho de alguém, é a esposa de alguém. Sempre tem uma família por trás. E a fisioterapia, ela tem o papel de englobar a família. Eu sempre, desde criança, eu falo isso. Família é muito importante. Sim. Olha, você tem um dom, hein? Você tem um dom. É admirável. Uma pessoa conseguir ser tão... trazer as experiências do passado, não esquecer de onde veio, não esquecer o que aconteceu. E óbvio que é a explicação para estar onde está hoje. Parabéns. Obrigada. Parabéns de verdade. Eu imagino, eu nunca tive na sua clínica, um dia eu quero ir lá conhecer, mas eu imagino que por esse conceito de ser muito humanizado, de conhecer bem as pessoas, a família das pessoas, saber os aniversários das pessoas, eu imagino que seja aquela clínica que quando tem um aniversário de alguém que faz pilates, tem festa, tem um bolo de manhã. É assim mesmo. Como é que faz isso? O time que tá com você consegue transmitir para eles essa mesma essência, para que as meninas que estejam trabalhando com você tratem todo mundo da mesma forma que você trata? Porque isso é difícil também. Eu converso sempre com elas. Nas nossas reuniões eu falo para não perder isso. Quando você busca fisioterapia, você vai em busca de algo. De saúde, de viver bem, de qualidade de vida. Então, nunca perder a essência. Porque durante a faculdade a gente escuta isso. Você tem que tratar bem, mas você tem que lucrar. E o lucro, ele é consequência. Sim. É consequência de um bom trabalho. Sim. E eu falo, tá na dúvida, pergunta. Não leva a dúvida para casa. Perfeito. Não fica achando que não vai dar certo. Sempre dá. É isso aí. Sempre tem uma forma de modificar, de evoluir. Às vezes o paciente ele só quer andar na praça, só quer ir numa praia. E é possível. Entendi. Pô, muito bacana. Na sua clínica você tem algum grupo que você atende, por exemplo, mais gente, pessoas mais novas, mais idoso? Tem alguma diferença assim, ou todo mundo? Todo mundo. Não tem idade para você ter saúde. O meu mais novinho agora, eu vou até falar dele porque eu fiz um vídeo de homenagem para ele, é uma criança que tem o nome do meu filho, Pedro. O Pedro chegou na clínica com 3 meses, quase 4. Hoje está com 8 meses. A mãe tem plano de saúde, mas ela paga fisioterapia comigo 3 vezes por semana. Caramba. Pela evolução dele. Ele nasceu com síndrome de Down e ela só descobriu no parto. Ele tem uma cardiopatia, ele tem alguns diagnósticos que, teoricamente, pelos livros, pelos estudos, ele demoraria a fazer o rolar, o sentar, e ele com 8 meses está fazendo tudo. Caramba. Essa semana chorei junto com a mãe, fizemos uma homenagem para ele, eu postei no Instagram, e ele foi uma criança que eu fui no batizado, eu fui na casa dos pais. O batizado dele foi muito importante, foi muito bonito. Caramba. Que bacana. Então, ele é o mais novinho no momento, e a mais idosa tem 91 ou 92, se eu não me engano, a Dona Maria. Caramba. E eu trato do mesmo jeito. Eu olho ele como filho e olho ela como se fosse uma avó. Como vó. Que legal. Você me falando isso, eu fico pensando a quantidade de dúvidas que as pessoas devem ter em saber qual profissional procurar e saber que podem procurar um fisioterapeuta para melhorar certos aspectos. A gente não tem conhecimento, né? Então você me contando sobre o bebezinho, por exemplo, que tem uma melhora em realizar coisas que eu não tenho conhecimento, mas que na idade ali dele deveria realizar e o médico, alguém falou que não iria realizar, ou os estudos falaram que demoraria e tal. Em algum momento alguém falou pra ela, olha, você pode ir para um lado da fisioterapia que você pode buscar um sucesso com isso. Não é garantido, mas você pode... Exatamente isso que falaram pra ela. Não é garantido, mas ele tem que fazer a fisioterapia motora.
Então, além de fazer fisioterapia motora, quando precisou eu fiz a respiratória, quando precisou eu fiz a brincadeira, eu ligo música, eu faço exercício com ele brincando. Que legal, Então, que legal. Que eu bom que alguém convivo. falou pra ela, porque se ela não tivesse o conhecimento, de repente ela nem levaria, né? Isso que eu acho que também é um ponto que a gente precisa se atentar. É entender que o fisioterapeuta ele pode atuar em diversas áreas, entendeu? Exato. Porque a gente não tem esse conhecimento. As pessoas comuns que não são da área da saúde, eu posso afirmar que é difícil a gente ter esse conhecimento. Ou alguém tem que indicar, ou às vezes comenta com alguém, algum amigo, olha, leva um fisioterapeuta que pode ajudar e tal. Exatamente. Aonde fica exatamente a clínica lá em Bangu? Fica na segunda rua principal do Rio da Prata. Fica na Rua Cairo, bem Rua no comecinho, Rua Cairo, quadra 2, lote 2. No Na comecinho da Rua Cairo. rua. Beleza. E horário de funcionamento dela? De 8 da manhã às 7 da noite. E sábado também? Sábado até 1 da tarde. Legal. É porque às vezes a pessoa... E eu tô lá todos os dias. É isso aí. Porque às vezes a pessoa também às vezes só pode ir no final de semana, Exato. né? Bacana. Olha, e você já deu aí alguns exemplos de 2 ou 3 casos que te marcaram bastante, né? Você falou do bebezinho. Tem algum caso da melhor idade, da terceira idade, que é algo que te marcou também? Tenho uma muito especial, que foi minha primeira paciente em Bangu. A primeira de Bangu. Isso. Vou até falar o nome dela, porque ela é uma pessoa muito querida, Dona Zilda. Dona Zilda. Isso, Dona Zilda. Eu atendi os netos dela, atendi a filha, atendi a nora, mas ela foi a primeira em Bangu. Ela usa uma bolsa de colostomia, ela só tem a metade de um rim funcionando, teve câncer, tem um histórico de vida bem difícil, artroses pelo corpo, dores, fibromialgia e já tinha feito fisioterapia em vários lugares. Quando ela foi pra lá, ela foi realmente desacreditada de que daria certo. E ela saiu de lá sem dor. Caramba. Tanto que eu combinei com ela, toda vez que alguma coisa acontecer, a senhora vem direto aqui. E é isso que ela faz. Que legal. Ela vem primeiro na clínica, ela conversa comigo, eu reavalio, e se tiver necessidade, ela vai no INCA, que é onde ela tem um acompanhamento. Ela ainda tem alguma questão no INCA, ainda tem acompanhamento. Pelo câncer, Sim. né? Vários, pela bolsa de colostomia. Então ela tem que ter esse acompanhamento pro resto da vida. Caramba, óbvio que o tratamento de uma doença dessa é um tratamento muito difícil, né? Mas que bom que ela hoje também está com você. Porque eu tenho certeza que ela está recebendo um atendimento e uma parceria, uma amizade muito mais humanizada se ela tivesse Eu fiz o aniversário lá. Que legal. O acolher é muito importante. Ela, quando eu conheci, ela falava que o sonho era ser bisavó. Que ela tinha os netos, mas ninguém queria ter filho. E eu fiz um combinado com ela. Eu falei, você vai esperar ser bisavó para depois pensar em partir. Enquanto não for bisavó, eu não aceito. E aquilo foi dando forças para ela. Esse ano ela se tornou bisavó. Que legal. Né? E foi maravilhoso. Ela me ligou, ela me contou, mandou mensagem. Todo mundo da família. Eu conheço a bisneta, conheço o pai, a mãe. Que legal. Acompanhei o final da gravidez da mãe. Que legal. Fiz as drenagens dela. Então acabei virando da família. Que legal. Foi muito bom. Que legal. Eu queria fazer mais uma pergunta sobre a melhor idade ainda. Existem algum sinal, sinais que a gente, tanto os filhos ou os netos, ou a pessoa mesmo, possa perceber no idoso que ele liga um alerta? Vou fazer um exemplo. A pessoa tomou um tombo ou está tomando alguns tombos. Existem alguns sinais que a gente possa ficar alerta para procurar um fisioterapeuta? Isso. Os tombos, que são clássicos. Esquecimentos também. Porque a gente pode pedir alguns exames, tomografia, para já diagnosticar um caso de Alzheimer, um Parkinson. Um tremor também chama atenção. Uma curvatura de coluna exacerbada, uma cifose, uma hipercifose, uma escoliose mais séria. Basicamente, qualquer detalhe que o idoso faça diferente do que a gente está acostumado a ver em casa. Tá lavando um copo, perdeu a força da mão, o copo caiu e quebrou sem explicação. E ele fala, eu perdi a força aqui, não tive força. Foi dormir, insônia. Há muito tempo, insônia. A acupuntura é excelente para isso. Então, além de descobrir o motivo da insônia, exames, tudo mais, é um excelente tratamento. Caramba.
É importante a gente observar, né? Você é nata, uma observadora nata, então por isso que eu tô perguntando quais os sinais que os netos e filhos podem observar. Eu queria te perguntar, entrar um pouco no detalhe sobre a acupuntura também. Para mim e para quem tá em casa, você pode explicar no detalhe o que seria? Porque é óbvio que às vezes pode parecer óbvio, né? Para quem já conhece, para quem já vive. Eu sei que muitas pessoas já ouviram falar, mas explica, por favor, o que é esse tratamento? A acupuntura é uma técnica milenar chinesa. Na China, durante muitos anos, não se usava medicamento. Eram sempre as agulhas, a acupuntura, e os chás, que são os fitoterápicos. Perfeito. Os pontos, as massagens nesses pontos. E existe também um sistema sanguíneo, sistema linfático, sistema nervoso e os meridianos da acupuntura, que é basicamente o mesmo caminho. Dentro desse meridiano, existem os pontos específicos. Então, existe o meridiano do rim, que é o órgão que a gente diz que é o responsável pelo medo. Existe o meridiano do baço e pâncreas, que é o órgão responsável pela preocupação. Caramba. Existe o meridiano do coração, que é o responsável pela euforia. São vários meridianos. O pulmão, que é o responsável pela tristeza. Então, é a técnica milenar que a gente consegue tratar o corpo como um todo. É tratar de dentro para fora, não só a dor. Caramba. É tratar o ser humano. Não sei se você já viu, se tiver filho pequeno, os filmes do Kung Fu Panda. Já vi. Se você reparar os tratamentos nos desenhos chineses, eles sempre usam acupuntura, eles não usam remédios. Mesmo? Caramba. Né? Então, no Kung Fu Panda, eu lembro que o meu filho, quando assistiu, falou assim: mãe, é isso que você faz. Você bota agulha nas pessoas, igual tá botando no panda. Caramba. E é o que funciona. Sim. O medicamento chegou na China bem depois. Quando a indústria farmacêutica foi ficando ampla, foi ficando grande, foi lucrando muito. Quem não tem aquela avó que chegou e falou assim: minha filha, você tá com uma dorzinha no estômago, toma um chá de boldo. O chá de boldo, um chá de camomila para dormir, Sim. um chá de erva cidreira para dormir. Sim. Isso é fitoterápico. Não, o boldo, é um chá natural. O boldo teve presente na minha infância. Exatamente. Teve crise de intestino, tá passando mal, toma boldo. E é maravilhoso. E funciona. Quem não tem um pezinho de boldo em casa, quem não tem uma erva cidreira, quem não tem um pezinho, pode comprar a erva, a planta, pode fazer um chá. Quantos chás não existe para fazer a pessoa dormir? Quantos idosos não ensinaram isso de pai para filho? E a medicina milenar, ela fala disso. Ela fala das agulhas da acupuntura, mas ela engloba muita coisa, inclusive o shiatsu, que é uma massagem nesses pontos. O próprio Tai Chi Chuan, que é como se fosse uma dança, um movimento, é libertar o corpo com os movimentos. Caramba, que legal, interessante isso. E os resultados, eles são visíveis para as pessoas. É óbvio que cada caso é cada caso, mas a partir do momento que ela começa a fazer uma sequência, o nome seria isso, uma sequência de tratamentos, ela começa a observar os resultados de melhora no corpo dela, nas dores ou em qualquer outra questão que ela tiver. Nítido. Às vezes, a queixa principal do paciente é pegar o neto no colo, igual eu falei desse do AVC. Sim. Às vezes a queixa é escovar os dentes. Eu tive uma paciente que ela quebrou os 2 braços e falaram para ela que ela nunca ia baixar os braços. Ela chegou na clínica com os braços assim, imobilizados. Nossa. E no dia que ela falou, eu só queria escovar o dente e comer, me alimentar, porque minha filha tá dando a comida na minha boca, eu falei, a senhora além de comer ainda vai passar batom. Porque é vaidosa e a filha passava o batom dela. Ela treinou passar batom comigo. E no dia que ela chegou de batom, ela falou, eu passei o batom sozinha. Falei, agora vamos treinar para pentear o cabelo. No dia que ela passou a mão na cabeça, ela chorou junto comigo. Ela se emocionou demais. Então, é uma paciente também que marcou a história pelos movimentos simples. Caramba, olha. Eu tô abismado, assim, com essa humanização do seu atendimento. Muito legal. Quero um dia lá conhecer essa clínica, vai ser bem recebido. Quero conhecer. Hoje eu tô, graças a Deus, não tô em nenhuma crise, tô bem, mas existe a fisioterapia preventiva. Eu queria te perguntar sobre isso também. A gente é muito comum que a gente vá na hora da dor, né? Qualquer pessoa pode fazer fisioterapia preventiva. É indicado em qual situação? Vou dar um exemplo. Eu trabalho muito no computador. Eu sei que eu tenho uma postura horrível. Eu sei que a minha... Eu não sei se o nome correto técnico, a gente chama de corcunda, né? Eu não sei qual é o nome correto, mas a gente acaba ficando muito assim por ficar na frente do computador o dia inteiro. Quando eu não tô no computador, eu tô no podcast. Então,
É o a tempo famosa todo. postura cifótica. De repente, você só precisa fazer uma liberação miofascial. A gente trabalha com a manual, com a instrumental, seja com pistola, com ventosa, com os kits. Então, tem como fazer pantala, tem como fazer muitas massagens Isso entra específicas. no preventivo, porque, por exemplo, eu não tenho Preventivo. dor. Ainda, né? Ainda não tenho uma, não. Pode ser que no futuro eu tenha por conta da má Isso. postura. E além da liberação miofascial, tem as drenagens linfáticas. Para quem fica muito tempo sentado, sua perna fica sempre na mesma posição. Provavelmente Então, às vezes, sim, o seu pé sim. fica inchado, a perna incha, são os famosos edemas. Então, dá para drenar. Quem vive de academia também, liberação miofascial é ótima. No Pilates. O Pilates eu falo que é o melhor exercício físico. Além de força muscular, você ganha mobilidade. Sim, você ganha ganha alongamento, postura, né? você ganha os alongamentos. Durante muito tempo as pessoas falavam que Pilates era só para idoso. E não é. Eu tenho Pilates Hoje em dia a com gente consegue ver que criança. não, né? Meu filho tem 10 anos, ele faz Pilates. E ele adora. Além de ter essa convivência comigo que ele não tinha, ele adora ir para lá. Vários pacientes conhecem ele. O Pedro chegou. E ele fala com todo mundo, ele gosta de ir lá, ele gosta de me visitar. Então... Entendi. Então, só pra gente contextualizar, quem hoje tem uma profissão que acaba ficando indiretamente sedentário, tá sentado o dia inteiro, ele pode procurar fisioterapia ou pilates para poder fazer uma prevenção e melhorar a postura dele e não ter uma crise de dor, por exemplo. Exato. E você mencionou um ponto sobre o esporte. Eu queria entrar nesse detalhe, porque hoje algumas pessoas, eu percebo um movimento que as pessoas estão indo mais em busca do esporte, da qualidade de vida. Eu percebo um movimento desse. Só que essas pessoas, se fizerem errado, podem se machucar também. Exato. Entendeu? Muitas Como é que lesões. funciona na sua clínica isso? Você consegue dar esse suporte ao atleta, vou dizer assim, um atleta amador, um atleta que busca melhorar a atividade dele, mas acaba tendo um problema? Vou reforçar um exemplo. Quando eu tive a dor, porque a hérnia provavelmente já estava lá, mas quando eu tive a minha primeira crise, o primeiro ápice, foi praticando esporte, foi fazendo jiu-jitsu. Eu caí errado. Eu ia falar isso agora. Eu caí errado, provavelmente, algumas vezes, e aí comecei a sentir dor, foi aumentando. A culpa foi total minha, eu tenho total ciência disso, porque aí entra alongamento, entra uma série de coisas. Assim como eu passei, outras pessoas devem passar por isso também. Como é que a fisioterapia atua nisso? Das duas formas. De forma manual e com o Pilates. Eu tenho alguns pacientes que são praticantes de jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Ou qualquer outro esporte. Isso, o meu marido, ele é professor de karatê também. Ele é faixa preta de karatê. Além das questões que ele tem esse lado. Então eu acabei estudando as formas da luta, o combate. O karatê você visa muito a lesão superior. A mesma do boxe. O quadril, o joelho, porém o ombro, ele é demais. O jiu-jitsu, ele rotaciona muito coluna e joelho. Sim. O Muay Thai, joelho, pé, fratura de tornozelo. Então, cada esporte tem a sua lesão. A sua possível lesão. Possível lesão. O basquete, muito joelho, muito quadril. Sim. Ninguém fala de quadril, mas existem muitas lesões no quadril. O vôlei, pelo impacto, pelo salto. A corrida de rua, que está tão comum ultimamente, hoje em dia, tem tido muita lesão. Então, tem a forma preventiva, que a gente cuida, fortalece, trabalha a parte ligamentar, trabalha tendões, trabalha musculatura, para não deixar acontecer. E quando acontece, nós reabilitamos. Tratamos e até e ela consegue voltar a praticar. Volta. Porque esse acho que é o maior medo, né? Tipo, eu me lesionei, machuquei, tive uma inflamação, alguma coisa assim. Volta. Caramba. As pessoas têm que tirar da cabeça aquela ideia de que só o jogador de futebol pode, porque ele tem o fisioterapeuta do clube. Não é assim. Qualquer atleta, seja amador ou seja profissional, ele precisa ter um fisioterapeuta que ele confie, que esteja do lado dele, que seja o apoio dele. Entendi. Todo esporte precisa da fisioterapia. Entendi. E esse esporte mais de impacto maior, você falou, deu muitos exemplos de impacto, mas tem um que cresceu nos últimos anos e ainda tá em alta, que é o CrossFit, que todo mundo pratica. E é aquele que a gente mais escuta falar, cuidado com o CrossFit. Exato. Né? Cuidado, porque se você não tiver um bom profissional, um professor adequado, se ele não te olhar e você fizer errado, o perigo é grande, porque são grandes pesos que a pessoa levanta, né?
ele é um esporte de fato que você também consegue ajudar pessoas que se lesionaram e consegue ajudar também pessoas a não se lesionarem? Com certeza. Eu tenho alguns casos lá também. Tenho uma paciente específica que eu gosto muito, é uma psicóloga que ela se trata comigo, que ela faz acupuntura comigo há bastante tempo. E eu acompanho ela com a acupuntura porque ela ama o crossfit. Então ela falou, eu não vou largar o crossfit. Eu falei, então também não larga a acupuntura. E ela anda nesses dois caminhos, né? Perfeito, perfeito. Eu queria pedir pra você deixar, assim, primeiro eu quero te agradecer pelo papo, assim, eu acho que você deu uma aula pra gente de fisioterapia e deu uma aula de humanização. Obrigado É mesmo o meu por foco isso. principal. Obrigado, eu tenho certeza que todo mundo que bota o pé naquela clínica é marcado no coração ali dentro. Não só na fisioterapia, mas no coração também. Eu quero te pedir, como é que as pessoas fazem pra achar vocês? Rede social, manda mensagem no WhatsApp? Como é que funciona? Tem o WhatsApp. Que fica na rede social, se quiser falar o número, pode falar. Tá, o WhatsApp da clínica é 21, né? 3796-9190. Tem a rede social que eu mais uso, que é o Instagram, @fisiocefai. @fisiocefai. Isso, tudo junto. E lá provavelmente tem o WhatsApp também. Tem tudo. Facebook, que é o Cefai Físio, ao contrário. O TikTok eu uso pouco, mas eu tô indo colocando legal, algumas coisas, legal. porque a maioria é idoso e eles olham mais o Instagram e o Facebook. Facebook, né? Então eles gostam e eu vou postando algumas coisas. É importante, a gente falou ali fora, né? A rede social hoje em dia, ela tá na nossa realidade, né? Então é importante, principalmente, a gente conseguir mostrar, porque às vezes o que você tá resolvendo pra uma pessoa é a dor da outra que tá ali assistindo. Exato. E ela pensa assim, caramba, tem solução, né? O maior exemplo que eu tenho disso foi essa menina de 14 anos, da tentativa de suicídio, da carta de despedida que ela me entregou. Eu postei a história dela, sem falar nome, sem falar detalhes, e a partir dela, eu tratei mais 4 adolescentes com a mesma questão de abuso sexual, com vontade de acabar com a própria vida, e todas tiveram sucesso. Isso, adolescentes, e eu já tive, e tô no momento, com uma adulta, estudante de medicina, que estava sendo abusada, e tinha vergonha de falar, e se abriu comigo. Eu conseguia conversar, eu conseguia ajudar e eu tô acompanhando ela até hoje. Caramba. Olha, parabéns por esse trabalho. Acho que tomara que esse programa atinja muitas pessoas na região, seja no bairro ou os bairros próximos, porque Bangu é um bairro super central daquela região, Exato. né? Então tem vários bairros próximos que podem ir também na sua Campo Grande, clínica. Realengo, Padre Miguel, Santíssimo. Eu tenho pacientes de todos os lugares. Eu queria te pedir pra gente deixar um recado final para as pessoas que estão em casa, que estão assistindo a gente, que pensam, primeiro, ou que estão com alguma dor, ou que estão, às vezes não veem solução, já fizeram outros tratamentos, 1, 2, 3, 4, e não tiveram solução. Qual recado você deixaria para essas pessoas? Primeiro eu quero te agradecer o convite. Eu que agradeço. Você é extremamente receptivo. Obrigado. E o recado, basicamente, é que sempre existe solução. Eu falo muito que só Deus, Ele pode dar o ponto final da vida. Só Ele decide quando a morte chega. Enquanto Ele não decidir, existe tratamento. E a gente luta até o final. E se eu pegar um caso e eu ver a solução, eu vou com ele até o final. Eu fico junto do meu paciente e da família toda, se precisar, para conseguir a alta. Caramba, que legal. Olha, obrigado por ter vindo. Obrigado, eu gostei muito de conhecer vocês. Parabéns pelo trabalho, parabéns. Obrigada. Esse foi mais um Rota da Saúde. Se você amou esse programa como eu amei, por favor, segue a Marcela nas redes sociais. Segue a gente também, se inscreve no canal, dá like no vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.